O pH é uma espécie de escala que serve para mensurar o grau de alcalinidade, neutralidade ou acidez de uma solução. O pH da urina, em suas condições normais, mostra numerações levemente ácidas, que vão de 5,5 a 7,5, usada como parâmetro para verificar possíveis anormalidades no sistema urinário e, porventura, problemas nas regiões musculares. Os rins controlam o pH, ajustando a quantidade de bicarbonato, que é excretada ou reabsorvida. A reabsorção de bicarbonato é equivalente a excretar H mais livre. As alterações na manipulação ácido-base renal ocorrem horas a dias após a alteração do estado ácido-base. A acidose ocorre quando o pH cai abaixo de 7,35 e pode ser causado pelo aumento da produção ou diminuição da excreção de ácidos ou aumento da excreção de base. A alcalose ocorre quando o pH ultrapassa 7,45 e pode ser provocada pela perda de ácidos, com vômitos prolongado ou desidratação. Sistema tampão. Os principais tampões orgânicos junto a seus pares conjugados são o bicarbonato, mais importante tampão extracelular, a hemoglobina, fosfato e amônia, importantes tampões urinários e proteínas intercelulares. O sistema tampão ocorre instantaneamente a alteração ácido-básico, constituindo assim a primeira linha de defesa para variações do pH. As respostas às mudanças na concentração de íons H+, podem ocorrer de modo imediato, utilizando tampões orgânicos, por meio de compensações respiratórias e compensações renais lentas. Os rins controlam o equilíbrio ácido-básico ao excretar urina ácida ou básica durante a acidose ou alcalose metabólica. O tal controle se dá pela reabsorção de bicarbonato filtrado e regeneração do bicarbonato através de excreção de H+. A água é essencial para o funcionamento dos rins, que chegam a ter 80% de água e desempenham as funções de filtragem do sangue e das impurezas. A urina é formada a partir da filtração do sangue que passa no interior dos néfrons, onde 99% da água filtrada no corpúsculo é absorvida. A grande reabsorção também é verificada para a glicose e aminoácidos. Estima-se que cerca de 67 a 80% de íons de sódio são absorvidos do filtrado nessa etapa. Na asa de Henle e no túbulo distal, substâncias também são reabsorvidas. Proteínas. A ureia é uma fonte de Pb, proteína bruta, onde sua fonte de nitrogênio provém totalmente de NNP, e é por isso que esta sigla é encontrada nas sacarias de suprimentos que possuem Pb em sua formulação. Proteicos, proteicos energéticos e rações, representando todo o nitrogênio contido naquele suprimento que provém de fontes não verdadeiras. Em alguns casos, para diminuir o custo de formulação, alguns produtos apresentam alta quantidade de NNP, compondo o valor da Pb. Para ilustrar, pense... O que são os lipídios? Os lipídios representam a forma mais concentrada de energia nos organismos vivos, por serem os combustíveis mais quimicamente reduzidos e de maior rendimento energético, cerca de 2 vezes mais energia por unidade de massa seca do que carboidratos e proteínas. Adicionalmente, os lipídios são armazenados de forma quase inidra, ou seja, sem a necessidade de água. Como algumas funções de lipídios, temos reserva de energia, isolante térmico, transporte de nutrientes e vitaminas lipossolúveis, isolante que permite a condução do impulso nervoso, protege contra impactos, ou seja, uma gordura estrutural que não gera energia, diminuindo o impacto. Eles estão presentes no sistema renal através das funções dos rins, que tem a função de excreção de catabólitos, que é a responsável pela eliminação de uma série de substâncias resultante do catabolismo orgânico de proteínas, lipídios e carboidratos. Os rins ainda são responsáveis pela reabsorção de glicose e aminoácido filtrado plasmático. Também exercem funções na glicogênese e, durante o jejum, podem sintetizar e liberar glicose para o sangue, produzindo quase 20% da capacidade de glicose do fígado. A excreção urinária de glicose, que excede o limiar da reabsorção tubular, representa uma função renal que tem como finalidade principal evitar que os níveis plasmáticos de glicose alcancem valores tóxicos.
As enzimas são biomoléculas catalisadoras, ou seja, aceleram a velocidade nas reações químicas sem que sejam consumidas. O sistema renina-angiotensina-aldosterona regula as funções do organismo como a pressão arterial, balanço hídrico e sódio. Uma redução no volume vascular resulta na queda da taxa de filtração glomerular e na quantidade de cloreto de sódio, que é percebido pela mácula densa, que desencadeia a secreção da renina e a produção de angiotensina 2. Essas alterações que ocorrem no túbulo contorcido distal e na arteríola aferente constituem um aparelho justaglomerular, onde suas células produzem a renina, atuando na elevação da pressão arterial e na secreção de aldosterona. A renina atua sobre o angiotensinogênio, convertendo a angiotensina 1. Essa enzima é um produto das células endoteliais e renais e converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um vasoconstrictor fundamental na regulação da pressão arterial. Possui uma ação direta no vaso, que aumenta a resistência periférica e, consequentemente, eleva a pressão arterial, além de estimular a secreção do hormônio antidiurético pela neurohipófise, promovendo a reabsorção de água nos ductos coletores. A glicose em excesso é armazenada como glicogênio no túbulo distal e serve como fonte constante de glicose para oxidação na medula renal, região que tem necessidade obrigatória de glicose. Há uma enorme capacidade bioquímica do rim, no que diz respeito ao metabolismo e transporte de glicose, tendo repercussão de importância fisiológica e fisiopatológica. O metabolismo gera quantidades de ácidos que precisam ser neutralizados ou eliminados para manter o equilíbrio ácido-base. A maior parte é constituída por ácido carbônico, formada pela reação entre o dióxido de carbono e água.